Olá, tudo bem? Estamos chegando de volta com o programa Educação e Educadores. Sou o pastor Clodoaldo Rezarias. Estamos mais uma vez aqui na União Web TV, trazendo para você a nossa programação. Eu quero nesse programa de hoje trazer aí uma participação especialíssima do meu amigo, do meu irmão, companheiro de ministério, Elmer Mendes. Elmer Mendes, ele é pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na cidade de Bauru, estado de São Paulo. Ele tem mestrado, ele é mestre pelo Mackenzie, e o pastor Elmer, ele é responsável pela educação cristã da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. A Igreja Avivamento Bíblico é uma igreja nacional, nós temos igrejas espalhadas por todo o território nacional, todos os estados, são centenas, são milhares de igrejas, e também estamos em alguns países, Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui na América Latina, na Colômbia, deixa eu lembrar mais, no Peru, enfim, são Equador, são dezenas de países aonde o avivamento bíblico está, não só na América, aqui do Sul, mas também na América Central, e também na Europa e na África. Enfim, nós estamos espalhados por muitas igrejas, por muitas cidades em todo o mundo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo joelho, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nós louvaremos ao teu nome, Senhor, porque nós reconhecemos, Deus, que só o Senhor é o Deus da nossa vida. Não há sentido viver se não for pelo Senhor. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que
joelho dobrará. Que dia lindo, Senhor! Todo o teu povo exaltando ao teu nome. Todo ser confessará o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, nós sabemos, Senhor, da nossa estrutura. Nós sabemos quem nós somos. Nós reconhecemos, Senhor, que não somos nada por nós mesmos, mas nós somos invencíveis com o Senhor Jesus, com a tua presença em nós. Todo joelho dobrará, teu santo nome. Todo joelho, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aplauda o Senhor, aplauda o nosso Deus. Jesus Cristo, nós te amamos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Peço que você abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Que diz assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, retargo-as, repreendas, exortas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Fazer mais uma oração, mas eu quero orar em gratidão pela palavra. Nós às vezes não fazemos essa oração. Nós temos a Bíblia traduzida em língua portuguesa, podemos ler livremente aonde, em qualquer lugar que estivermos, e podemos pregar a palavra em qualquer lugar que estivermos também. Não é assim em muitos locais do mundo. Então eu quero fazer essa oração agradecendo a Deus por podermos ler a palavra aqui em língua portuguesa, ouvir e sermos ministrados. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra.
A tua palavra é viva, verdadeira, eficaz. A tua palavra é a verdade e nós cremos. Obrigado, Senhor, porque temos a tradução em língua portuguesa, porque podemos ler livremente, divulgar, porque podemos levar essa palavra em qualquer lugar desse país. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu essa bênção. Pedimos, sempre que lemos a tua palavra, te pedimos, nos dê discernimento, traz luz à nossa mente, porque gostaríamos de entender, e não só entender, de obedecer tudo aquilo que temos de ti aprendido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou usar o recurso aqui também dos slides. E o tema da minha ministração é sobre a excelência na pregação da palavra. E antes de fazer uma exposição desse texto, segundo Timóteo, eu gostaria de fazer alguns lembretes, ou resgatar um pouquinho aí da memória dos pastores. São conceitos que nós estudamos no seminário, nos cursos do seminário, nas matérias que são ministradas. Mas eu gostaria de fazer um resgate antes de alguns conceitos sobre a pregação, para que nós possamos em seguida fazer uma exposição do texto lido. Amém? Eu vou começar definindo a palavra excelência. Essa palavra ela era usada só para príncipes, imperadores, né, na antiguidade, mas depois ela foi se popularizando e nós usamos essa palavra excelência hoje para falar daquele que é excelente, é uma qualidade de quem é excelente. Quando se usava na antiguidade era vossa excelência, não era só da antiguidade, nós usamos ainda também dentro dessa definição, mas de forma popular ela está descrita na qualidade de quem é excelente, e o significado é o que se destaca, é aquilo que é admirável. O excelente é essa pessoa, ou é excepcional no que faz. Então, se nós temos andado na direção do céu, e se a excelência faz parte dessa direção, nós temos que pensar se nós estamos sendo excepcionais no que nós fazemos. E aí eu vou me restringir aqui ao conceito apenas da pregação da palavra, que é o tema da qual eu estarei tratando. A pregação, no caso aqui, eu vou tentar trazer esse resgate da pregação expositiva. Estou levando em consideração, então, esses pontos que eu vou aqui trazer e pontuar, sobre a pregação expositiva, que é a pregação que é uma apresentação do conhecimento adquirido pela pesquisa bíblica. E aí se usa as ferramentas, na pregação expositiva, se usa as ferramentas da hermenêutica, que é a interpretação do texto, e da exegese. Então a palavra exegese, ou a prática exegética, requer que nós extraiamos do texto, você vai extrair do texto o que está no texto. Não estamos dizendo da exegese, que seria colocar no texto o que não está lá. Então, às vezes acontece as duas. A exegese, que o pregador vai tirar do texto o que está do texto, e acontece também a exegese, que o pregador coloca o que nunca esteve lá, o que não tem nenhuma intenção de estar lá, mas se coloca lá no texto. Isso é uma exegese. Esse modo de pregação, a pregação expositiva, ela preocupa-se em saber a história e mensagem do livro, transmite ao ouvinte uma visão mais ampla do que apenas um trecho lido. Nós temos uma tradição meio errada, ou uma cultura meio errada no que diz respeito à leitura da Bíblia, mas que às vezes é aquela leitura de versículos isolados. Mas os cristãos da nossa igreja, a igreja precisa desse tipo de pregação, do sermão expositivo, para que a igreja possa ter uma noção maior das passagens bíblicas, entender um pouco a história, o contexto daquele livro, com base em estudos sólidos e elaborados pelo pregador. E
como eu disse, às vezes a questão da leitura da Bíblia tem uma influência na pregação. Porque às vezes os cristãos pegaram uma cultura de ler versículos isolados. Isso é uma leitura errada da Bíblia, ler versículos isolados. O correto é ler um livro completo. Mas os cristãos às vezes pegam um versículo e só aquele versículo, e fica com aquele versículo ao invés de ler um livro inteiro. Isso talvez tenha influenciado também a pregação, onde o pregador pega um versículo só e não lê o contexto, não entende também o contexto, o livro, não lê todo o livro, mesmo que for pregar aquele único versículo, né? Mas vamos aqui a esses apontamentos ou considerações sobre a pregação excelente. A primeira consideração que eu quero fazer é que a pregação ela é contextual. E ela é contextual sobre dois aspectos, sendo o primeiro dela no que diz respeito ao texto. Então, o que vem antes e o que vem depois do texto servem para explicar com mais precisão aquele trecho lido, mesmo que seja um versículo só. E, como eu disse aí, às vezes nós fazemos uma pregação que não é contextual, é apenas dentro de uma parte pequena, mas nós não entendemos o contexto. E sobre outro aspecto, a pregação é contextual no que diz respeito aos ouvintes. Então nós também temos que fazer essa reflexão na pregação. A pregação precisa falar das circunstâncias ou dos fatos situacionais a quem pretendemos alcançar, quem está nos ouvindo. Então, a pregação ela é contextual nos dois sentidos, tanto no contexto bíblico quanto dos nossos ouvintes. O segundo apontamento é que as experiências e vivências do pregador fazem parte da comunicação da mensagem, mas não podem servir como padrão de superioridade ao texto sagrado. Então, assim, o texto bíblico é a própria mensagem. É a mensagem lida, exposta, entregue com base no conhecimento das Escrituras. E isto, com certeza, é superior às experiências dos homens. Mensagens que supervalorizam experiências individuais e não a palavra de Deus, não são mensagens excelentes. O sucesso da pregação, ela deve ser maior do que o sucesso do pregador. Um pregador chamado Roland Hill, ele que pregou um sermão que foi ouvido por multidões, chamado Demonstrações Gloriosas da Graça de Deus, ele diz: eu me alegraria em ouvir qualquer pessoa da minha congregação dizer: esqueci quem pregou, mas senti tanto a influência das verdades pregadas. Eu estou também nessa expectativa. A pequena pessoa do pregador não pode querer ser maior do que a pregação. A terceira característica do sermão é que o pregador atento faz leitura correta do seu tempo para entregar mensagens atualizadas. Estar sensível ao que está acontecendo ao nosso redor, ouvir as pessoas, ser atento, perceptível aos dilemas da cidade, do bairro onde você está, as famílias, e principalmente dedicado à oração, a ouvir Deus. Tudo isso faz parte do processo da pregação, que atende às necessidades reais desse tempo. O texto de Tiago 1,19 também vale aqui, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quarta característica, a pregação deve ter implicações práticas para a vida. É para isso que a mensagem existe. A mensagem existe para responder à pergunta: o que fazer? Tudo bem, eu ouvi tudo isso, e o que eu vou fazer com isso que eu ouvi? Qual resposta essa mensagem, essa pregação me deu? E aí essa resposta não é de acordo com o que eles querem ouvir, mas precisam ouvir. Deus sabe o que eles precisam ouvir. A quinta característica é que o entendimento do contexto bíblico
é tão importante quanto o entendimento do contexto atual. Isso significa que a compreensão do mundo atual é tão necessária quanto a compreensão do mundo bíblico. Nós estamos fazendo a leitura correta desse tempo, nós estamos pregando para as demandas desse tempo. São questões que nós, como pregadores, devemos fazer. E uma análise, um entendimento depende do outro. Um entendimento do contexto bíblico vai depender do entendimento do contexto atual para você entregar mensagens excelentes. Karl Barth, um pregador e teólogo suíço, ele dizia que é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. E aqui não tem uma comparação entre leituras de jornal e a Bíblia. Nós entendemos certamente que a leitura bíblica é a mais importante leitura que nós fazemos. Mas aqui está falando sobre contextualizar-se, socializar e comunicar com base na realidade cotidiana de onde você está inserido. A sexta característica é que a pregação ela deve ter coerência com aquilo que vivemos. Jesus alertou sobre os fariseus e mestres da lei, quando Jesus disse, isso é muito sério, Jesus disse assim, obedeçam-lhes, Jesus falando sobre os fariseus e os mestres da lei. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles façam, pois não praticam o que pregam. Aí nós já temos agora um ex-fariseu dizendo algo mais assim pesado, né, que ele diz, o apóstolo Paulo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A pregação, ela deve ter coerência com aquilo que vivemos. A sétima característica, a pregação do céu, a pregação do comprometimento, da excelência e da unidade, ela tem valores eternos. Jesus disse, tudo passa, mas minhas palavras jamais passarão. A palavra de Cristo, irmãos, deve causar esse avivamento na igreja. Se nós estudarmos um pouco da história dos avivamentos, nós vamos ver que todo avivamento é causado pela pregação, pelo amor à palavra e pela dedicação à oração. Avivamento é isso. Um dos grandes pregadores que pregou o avivamento e foi um dos que levou o avivamento para a Inglaterra, John Wesley, disse, olha, ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Isso. E avivamento é isso, irmãos. Avivamento, a palavra avivamento, a etimologia dessa palavra de avivar significa estar vivo. É como se fosse possível, se fosse não, é possível se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. E é isso que causa uma renovação na igreja. Isso é causado pelo poder do Espírito Santo, pela pregação da palavra, pela oração. Então, essa pregação, ela tem valores eternos. E o último apontamento que eu vou fazer para expor o texto lido, é preciso ter dedicação aos estudos, à oração e a uma vida piedosa. Eu coloquei em último, mas não menos importante. James Stowell, ele diz, um pregador americano, ele diz, sermões eficientes são resultados de estudo, de disciplina, oração e principalmente a atuação do Espírito Santo. Tem pregadores que acham que podem pregar no improviso, sempre no improviso, porque deu certo uma vez. E até alguém certa vez disse que Deus às vezes abençoa uma exegese pobre, de uma versão ruim, de uma tradução duvidosa. Às vezes, Deus abençoa.
Mas o pregador tem que estar preparado. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou fazer um rodízio de pregação aqui na minha igreja, todo mundo vai pregar. Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Usou um jumento, usou... E se tem essas argumentações, irmãos, não é assim. Uma coisa é Deus usar quem Ele quer, na hora que Ele quiser, para falar uma frase, 2 frases. Uma outra coisa é o vocacionado para a pregação da palavra, com argumentos sólidos, com a mensagem preparada, com consciência que está entregando a mensagem de Deus aos homens. Então não é qualquer pessoa, o púlpito da igreja é do pastor. Quem assume o púlpito é o pastor da igreja. É ele que é o mensageiro, é o anjo da igreja. Se der isso para outra pessoa, aquela outra pessoa será o mensageiro, o anjo da igreja. Então, é preciso estar preparado, é preciso se dedicar aos estudos, à oração e uma vida piedosa. E nós não podemos esquecer que a mensagem da igreja é Cristo. Richard Baxter, um outro pregador, talvez esse mais conhecido, ele diz: se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, então teremos pregado tudo a eles. Esta é a mensagem. E, meus irmãos, às vezes nós estamos mais preocupados em sermos convidados para pregar do que preocupado em estar preparado para pregar. E às vezes nós falamos assim com o nosso colega: e aí, vai me convidar para pregar lá quando? E aí demonstra a nossa preocupação de ser convidado para pregar. Mas, se você tiver liberdade, olha para o irmão aí do seu lado e diz assim: você está preparado para pregar lá? Meus irmãos, nós precisamos estar preparado para pregar. Se vamos ser convidados ou não, se vamos ser chamados ou não. Esse detalhe eu não queria entrar, Mas o que nós temos que estar é preparados para a pregação. Nós não temos que estar preocupados em se vamos ser convidados para pregar, ou se nós estamos preparados. Quando eu fui convidado para pregar aqui, eu perguntei isso várias vezes: meu Deus, será que eu estou preparado para falar um tema para pessoas que pregam todos os dias? Então até agora eu ainda estou tremendo. Passamos então para o texto que nós lemos. Nós lemos aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Timóteo foi discipulado para o ministério pelo apóstolo Paulo. O seu nome significa honrado por Deus. É provável que foi na primeira viagem missionária, descrita em Atos, capítulo 13 e 14, que Timóteo tenha sido ganho a Cristo, para Cristo, pelo apóstolo Paulo. E já na segunda viagem missionária, descrita em Atos 16, Paulo foi novamente à cidade de Listra e pediu que Timóteo o acompanhasse. Um discípulo, nós sabemos o que é isso. Nesse nível de liderança, precisamos disso. Precisamos também ser discipulados. E Timóteo, ele vinha sendo instruído nas Escrituras desde a infância.
por sua mãe Eunice, por sua avó Lloyd, mulheres de fé sincera, que havia produzido a mesma fé naquele jovem. Sabemos também que Timóteo, ele não foi um judeu prosélito, um judeu adepto, porque, pelo menos é o que indica o fato dele ainda não ser circuncidado. Contudo, ele foi um dos mais constantes e fiéis companheiros de Paulo. Exceto na carta escrita aos Gálatas, é que não aparece o nome de Timóteo. Todos os outros escritos paulinos aparece o nome de Timóteo, só em Gálatas que não. E eu fico pensando, irmãos, e é isso que eu quero tentar responder aqui a vocês. O que faz um homem, no fim da sua vida, encarcerado, escrever cartas a jovens pastores? O que faz um homem, perto do fim da sua vida, já tinha sido entregue e estava só esperando morrer? O que faz um homem escrever cartas a pastores? Timóteo, ele pastoreava na cidade de Éfeso, né? Isso está indicado aí, de uma certa forma, em 2 versículos do próprio segundo livro a Timóteo. No capítulo 1, versículo 18, diz: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. E no capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo diz: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Então Paulo se dedicou os últimos dias da sua vida a escrever aquilo que nós conhecemos como epístolas pastorais, cartas a Timóteo e a Tito. Então vou responder essa pergunta: o que faz Paulo escrever essas cartas no fim da sua vida? A primeira resposta é porque o apóstolo quer dar ânimo na continuidade da missão de pregar o evangelho. Timóteo, ele enfrentava certa oposição, em parte pelo próprio envolvimento dele com o ministério de Paulo, sua liderança, possivelmente criticada, também sua juventude e outras questões que intimidavam a Timóteo. E aí depende de como isso se lança no ministério de alguém, não só de Timóteo. O ânimo desse pastor fica comprometido e pode ter resultados ruins no trabalho dele, no trabalho que Deus tinha confiado a ele. Oposições, críticas, nós enfrentamos isso. E nós sabemos que dependendo de como nós encaramos isso vai gerar resultados não tão bons em nosso ministério, no nosso potencial. Mas Paulo escreveu para dar ânimo. Mesmo diante dessas situações, Paulo queria que Timóteo estivesse animado para continuar a missão de pregar o evangelho. Então, para dar a continuidade nessa obra, Paulo o exorta. E aí essa exortação está aqui no capítulo 1, no versículo 6 ao versículo 14. Paulo diz: por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes de todos os tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho, para que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
palavras de ânimo para Timóteo, palavras que ele pudesse ouvir e que nós também podemos ouvir acerca do nosso ministério nesse tempo, porque quando permitimos que situações, que pessoas nos intimidem, ou quando abraçamos as dúvidas que lançam sobre o nosso ministério, nós também comprometemos o resultado da obra a qual Deus nos confiou. A resposta de Deus é a mesma dada a Timóteo pelo poder do Espírito Santo, que te chamou e te vocacionou. A resposta é: assim como Timóteo precisava de ânimo, nós também precisamos de ânimo para continuar a missão de pregar o Evangelho. E Deus continua nos dizendo: vença seus medos, desperte o dom de Deus que há em ti. Cristo é manifesto na pregação, é pela causa do Evangelho. Conserve-se saudável no que ensina, na fé e no amor a Cristo. E o resultado de tudo isso é o galardão que te espera. Ânimo, tenha ânimo, porque você é um vocacionado para pregar a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus para esse tempo. A segunda resposta: por quê? Porque esse homem no fim dos seus dias, porque esse homem já entregue para ser morto, decidiu escrever, preso, decidiu escrever cartas a pastores. A segunda resposta é para produzir perseverança e persistência na ação da proclamação de um evangelho verdadeiro. Não de um, do único evangelho verdadeiro. Paulo encorajou a Timóteo não só a pregar o evangelho, continuidade, né? Paulo encorajou Timóteo também a treinar outros, transmitindo o ensino saudável e entusiasmo pela missão. Para produzir perseverança, para produzir resistência na ação da proclamação do Evangelho. E aí eu separei algumas frases que Paulo falou. Essas frases estão no capítulo 2 e no capítulo 3 de 2 Timóteo. E Paulo diz: fortifica-te na graça. O que de mim ouvistes, confie a homens fiéis. Sofre comigo. Não se embarace nos negócios dessa vida. Eu sofro na prisão, mas a palavra de Deus não está presa. É interessante que Paulo não se considerava prisioneiro de Roma. Ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se considerava preso de Roma, um prisioneiro de Roma. Então ele diz: olha, eu estou preso, mas a palavra não. A palavra não está presa. Seguindo as frases que Paulo disse, para que Timóteo pudesse ter perseverança e resistência na pregação da palavra, ele disse: sofro para que muitos alcancem a salvação. Fiel é esta palavra. Se morrermos com Ele também viveremos. Se sofrermos com Ele também reinaremos. Persevere, resista. Para isso você foi chamado. E Paulo continua: não fique com contendas de palavras que para nada aproveitam. Evite falatórios profanos. Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Porque ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade.
Posturas de um pregador, irmãos, postura de um pregador, de alguém que ele está querendo dizer, continue pregando essa palavra. Postura de um pastor que tenha uma mensagem libertadora, uma mensagem de vida. Nós não vamos ficar contendendo com ninguém, não vamos ficar entrando em contendas com ninguém, não vamos ter uma atitude que demonstre outra coisa a não ser a mansidão, a resistência da verdade. Perseverança e persistência na pregação são necessários, uma vez que os últimos dias sobrevirão. E como é terrível isso, eu vou fazer a leitura aqui, e vocês e todos nós vamos ter essa percepção. É de hoje que está falando, é de agora, é desse tempo. Capítulo 3, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É de hoje. Em contrapartida, do outro lado está o homem de Deus. Do outro lado está o pregador da palavra. E aí o capítulo segue, e se nós pegarmos aqui o versículo 10, tu, porém, você vê que está pautando aqui, até aqui é um grupo, daqui para frente, tu, porém, faz parte de outro grupo. Tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Tens sofrido perseguições e aflições tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós não estamos fora. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí, para finalizar, nós chegamos aqui no ponto aonde lemos. E é a terceira colocação que eu quero fazer. Por quê? Por que esse apóstolo, no fim dos seus dias, escreveu carta para pastores? A resposta é: para que a pregação seja vista com uma certeza. Irmãos, a pregação dos nossos púlpitos tem que ser visto com essa certeza, a certeza da eternidade. Poucas vezes o apóstolo Paulo usou termos tão fortes para falar como usou com Timóteo. Que palavra que é essa? Conjuro-te. Conjuro-te. Que pode significar: Timóteo, eu estou ligado a você por meio desse juramento. Por meio desse juramento, eu estou ligado a você por meio desse juramento. Eu ordeno a você com toda a firmeza,
com toda a firmeza eu ordeno a você. E ele não está dizendo em nome dele. Observem, irmãos. Conjuro-te, pois, não é no meu nome, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Descumpra esse juramento e tu vai ver uma coisa. Com Deus e com Jesus. Então ele não está dizendo assim, eu estou falando aqui como um pai para você, meu filho. Não, descumpra esse juramento, porque eu estou ligado a você agora por esse juramento, diante de Deus e de Jesus Cristo. Que pregues a palavra. Que pregues a palavra. Pregue. Pregue a palavra. Porque nesses dias, muitas pessoas estão ainda com comichão nos ouvidos, procurando pregadores que pregam conforme os seus desejos. Pregue a palavra, porque nesses dias, muitas pessoas estão desviando os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às fantasias, às imaginações, às histórias inventadas. Pregue a palavra, sofre as aflições de um pregador, sofre as consequências de quem decidiu pregar a palavra da verdade. Cumpre teu ministério. Pregue, eis aqui, pregue apenas esta palavra. Não invente nada, não crie nada, não fale nada que é de si, não fale das suas ideias, não fale o que você acha. Pregue simplesmente a palavra. Meus irmãos, e nós estamos precisando disso. E é isso que essa igreja tem. É isso que essa igreja tem. Essa igreja é a igreja do poder, porque é a igreja do avivamento, né? Mas essa igreja é a igreja da palavra, e não da palavra de homens. Esta igreja é a igreja da palavra da verdade. É disso que o nosso povo se alimenta, porque nós vivemos estes dias, irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. Pessoas que querem comprar o pregador. Pessoas, se o pregador falar alguma coisa que vai de contrário àquilo que ele está vivendo, ele diz, eu não vou voltar mais aqui, eu não venho mais nessa igreja. E pessoas que estão indo, uma pessoa que vai em um local aonde é dada uma palavra, vamos pegar aqui, uma palavra que não seja bíblica sobre prosperidade, porque a prosperidade é bíblica. E nós sabemos pregar sobre a prosperidade bíblica. Mas alguém que vai em um local aonde se entrega uma palavra sobre prosperidade que não é bíblica, e só entrega isso, e só isso, e só isso. E aí em algum momento chega algum pregador e diz, olha, hoje eu vou pregar sobre salvação. As pessoas levantam e vão embora. Não, eu não vim aqui para receber isso. Eu vim aqui porque você está falando muito aqui sobre riqueza e eu quero ficar rico. Eu não vim aqui para falar sobre salvação. Elas levantam e vão embora. Porque elas não estão ali com a intenção de ouvir sobre salvação. Em um ambiente onde se faz só isso. Porque infelizmente hoje em dia também a pregação... Hoje nós temos o comércio do sagrado, né? Pessoas vendendo aquilo que não podem vender. Pessoas vendendo aquilo que é de Deus. Como que alguém vende a unção? Esse objeto aqui ungido, eu vou vender para você. Eu comprei de R$1, mas como está ungido? Mas irmão, a unção é sua? Você pode vender? Ou você está na sua mão com uma ferramenta que não é sua? Ela foi dada para você usar.
O machado vai e volta. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos assim. Nós estamos vivendo tempos assim, onde a pregação da palavra tem que ser da palavra da verdade. Nós não podemos oferecer a palavra como uma mercadoria. Nós não podemos oferecer a palavra como algo que vai satisfazer o ouvido. As pessoas ainda continuam com esses comichão nos ouvidos, procurando pregadores que falam aquilo que eles desejam. Eles continuam ainda desviando seus ouvidos da verdade, como no texto que nós lemos aqui. Estão se voltando às fábulas, às fantasias, às imaginações. Mas nós temos que pregar a palavra, porque essa palavra gera uma certeza, e a certeza dessa palavra é a eternidade que ela é gerada, porque não é uma palavra que nós entregamos aqui e fica aqui, não. Como nós já fizemos menção aqui, tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Nós estamos entregando uma palavra que tem que gerar uma certeza da eternidade. Então, meus irmãos, assim como Paulo, um dia também você, um dia também eu, nós seremos oferecidos por aspersão de sacrifícios. Como ele diz, eu agora estou sendo oferecido por aspersão de sacrifícios. Meus dias estão se acabando. E um dia acabará para todos nós também. Acabará para todos nós, será o fim. O tempo da nossa partida chegará. Mas a pergunta é, o que restará? O que restará? Restará muitos templos, restará muitos patrimônios. Não estou desmerecendo nada disso. Restará tudo isso. Ou o que restará será maior do que isso, irmãos. Restará aquela certeza, com certeza será maior do que isso. Restará aquela certeza que a pregação é capaz de causar a eternidade na vida daqueles que ouviram. E aí, como diz o apóstolo Paulo, um dia também poderemos dizer com júbilo, quando chegar o dia que nós possamos dizer com alegria. E ele disse aqui no capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, acabei o que comecei. Guardei a fé. Meus irmãos, vamos acabar a nossa carreira como pregadores da palavra da verdade. Vamos acabar a nossa carreira como pregadores que também possam dizer com alegria, olha, já acabou, mas eu acabei o que eu comecei, eu fui um vocacionado, eu fui chamado para isso, e eu acabei o que eu comecei. E é interessante que o fim é sempre mais lembrado do que o meio, do que o início, né? Tem pessoas que iniciam muito bem, mas vão indo e não acabam tão bem. E é importante que nós façamos essa reflexão também. Como acabará? Acabará com essa certeza, que a pregação foi pregada, a palavra da verdade foi pregada enquanto eu tive oportunidade em todo o tempo. E aí não precisa ser só na igreja do colega, não. Tempo e fora de tempo, né? Se eu passei pela cidade do colega e não preguei na igreja do colega, eu preguei na rua da cidade que o colega mora, em qualquer lugar. John Wesley, ele foi proibido de pregar fora dos templos, né? A igreja anglicana não permitiu ele pregar fora dos templos. Tinha que pregar na tribuna, no púlpito. E ele fez um método, né? Que ficou chamado de metodista. Todo mundo faz isso, foi pregar na rua. Ele falou, não, minha capela é o mundo. Qualquer lugar eu prego. E eu estou preparado para pregar na rua para uma pessoa. Eu estou preparado para pregar para 10. Eu estou preparado para pregar para 100. Para os pastores, a gente fica um pouco preocupado. Pregue a palavra.
Há tempo e fora de tempo, para isso Deus nos chamou. Amém? Fiquem em pé, eu quero fazer uma oração com vocês. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Quero convidar você a participar conosco da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na cidade de Foz do Iguaçu, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, na Vila Yolanda. Os nossos cultos acontecem domingo às 18 horas, terça-feira às 20 horas e sexta-feira às 20 horas. Participe conosco. Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, na Vila Yolanda. No Jardim das Flores, nós estamos na Rua dos Cravos, 803. Rua dos Cravos, 803, no Jardim das Flores. Os nossos cultos, domingo, 19 horas e 30 minutos. E quinta-feira, às 20 horas. No Jardim São Roque, Rua Jácomo Savariz, 928. O nosso endereço ali no Jardim São Roque. Domingo, 19 horas e 30 minutos. E às quintas-feiras, às 20 horas. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Foz do Iguaçu. Então é isso, estamos indo embora, fiquem com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Educação e Educadores, no próximo sábado com você, eu, Clodoaldo Rezarias, desejo para você uma semana, um final de semana espetacular e uma semana abençoada por Deus. Até a nossa próxima.